varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo, nosso programa de variedades. A nossa tarefa atual, no momento, consiste na leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Então, chegamos aqui nas cartas de São Paulo, né? Estamos aqui na carta aos Romanos, né? Carta de São Paulo aos Romanos, que pela contagem aqui natural, a sequência natural da Bíblia Sagrada é justamente o sexto livro, livro número 6. Tendo em vista que Atos dos Apóstolos é o quinto livro, né? Então, Carta aos Romanos vem logo após Atos dos Apóstolos, né? Então, a Carta aos Romanos, a salvação vem pela fé. Já nós estamos aqui, vamos iniciar hoje a leitura da terceira parte da Carta aos Romanos. Fidelidade de Deus e incredulidade de Israel. É o capítulo 9, no capítulo 9, não é? Vamos ver aqui quantos versículos, né? O capítulo 9. Então vamos ver aqui bem direitinho. Capítulo 9 conta com 33 versículos, né? Não, 33, exatamente. Vamos para os tópicos, né? O primeiro tópico do capítulo 9 da Carta aos Romanos é os privilégios de Israel. Segundo tópico, o verdadeiro Israel. Terceiro tópico, a soberana liberdade de Deus. Vamos ver aqui. Quarto tópico, o erro de Israel. São 4 tópicos no capítulo 9. Vamos para as explicações do mesmo, né? Então, capítulo 9, né? Capítulo 9, versículos 1 a 5. Vamos para as explicações. Nos capítulos 9 a 11, Paulo analisa a situação do povo de Israel procurando responder à difícil questão. Não é uma contradição o fato de que o próprio povo escolhido, portador da história da salvação, tenha rejeitado Jesus e se tenha excluído da salvação? Esse problema escandalizava judeus e pagãos e comprometia o êxito do Evangelho. Versículos 6 a 13. Os privilégios ou promessas de Deus a Israel não falharam. O verdadeiro Israel, herdeiro das promessas, não são os filhos carnais de Abraão, mas aqueles que têm fé como ele teve. Além disso, Deus escolhe quem ele quer para colocar a seu serviço, a fim de assegurar a realização do seu projeto na história. Versículos 14 a 29. Neste texto não devemos procurar uma doutrina fatalista sobre a predestinação. Paulo apenas salienta os imprevisíveis chamados de Deus, que age soberanamente, escolhendo homens e povos como instrumentos do seu projeto. Ao escolher, Deus é soberanamente livre. Não é obrigado nem a ter misericórdia, nem a punir. Isso não quer dizer que Deus seja injusto. Um vaso reclama contra o oleiro? Pode o homem pedir contas a Deus? Os profetas anunciaram tanto a salvação dos pagãos como a eleição de Israel. Vamos seguindo aqui. Capítulo 9, versículo 30 a capítulo 10, versículo 4.
Ao procurar a salvação numa lei, os judeus esbarraram num beco sem saída. Não foram capazes de observar nem de compreender que a finalidade e realização dessa lei era Jesus Cristo. Os pagãos, sem o instrumento da lei, passaram direto para a fé em Jesus Cristo. É Ele a finalidade e realização da lei. É Ele o único apoio seguro para se atingir a salvação. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade. Vamos partir agora para a leitura das explicações do capítulo 10. Já fizemos até aqui, até o versículo 4, né? Então, o capítulo 10 é a partir do versículo 5, né? O capítulo 10 é já na terceira parte da carta aos Romanos, fidelidade de Deus e incredulidade de Israel, não é? Carta aos Romanos, que é o sexto livro do Novo Testamento, né? Na sequência natural da Bíblia Sagrada, entre as cartas de Paulo, né? Carta aos Romanos. Então, o capítulo 10 conta com, vamos dizer aqui, 21 versículos, né? 21. Primeiro tópico, um zelo pouco esclarecido. Segundo tópico, um evangelho acessível a todos. Primeiro tópico, um zelo pouco esclarecido. Segundo tópico, o evangelho é acessível a todos. Terceiro tópico, Israel não acolheu o evangelho. Vamos para as explicações, continuando as explicações do capítulo 10. Já fizemos até o versículo 4, agora capítulo 10, versículos 5 a 13. Não é preciso fazer grandes esforços, entre parênteses, subir ao céu ou descer aos abismos, para conhecer a vontade de Deus, porque Deus veio ao nosso encontro em Jesus Cristo. O Evangelho da Salvação é acessível a todos sem distinção, e está pronto para ser acolhido a fim de libertar o homem e conduzi-lo para uma vida nova. Seu conteúdo fundamental é este: Jesus é o Senhor da vida, porque Deus o ressuscitou dos mortos. E esse anúncio supõe apenas que o homem acredite em Jesus, dê sua adesão a Ele e o testemunhe na vida prática. Versículos 14 a 21. Deus preparou tudo o que podia para conduzir Israel à salvação. Faltou apenas o último elo da corrente, justamente aquele que dependia da disposição de Israel, a fé. Esse povo, preparado para o encontro com Deus, não compreendeu sua palavra. Deus então foi encontrado por aqueles que não o procuravam, os pagãos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos continuando as explicações. Os nossos vídeos são os assuntos gerais, os assuntos são variados e diversos, mas no momento é religião, né? Então vamos para as explicações, né? Explicando os livros, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. Então, o capítulo 11, ele ainda é na terceira parte, faz parte da terceira parte da Carta aos Romanos de São Paulo, né? Fidelidade de Deus e incredulidade de Israel, né? Carta aos Romanos é a sexta carta, né? Não, é o sexto livro do Novo Testamento, né? A salvação vem pela fé. Então, o capítulo 11, ele conta com, vamos ver aqui, 36 versículos, 3 e 6. Primeiro tópico, Deus não rejeitou Israel. Segundo tópico, Israel e a salvação dos pagãos. Segundo tópico, Israel e a salvação dos pagãos. Terceiro tópico, a raiz sustenta a árvore. Quarto tópico, Deus não volta atrás. Quinto tópico, as decisões de Deus são insondáveis. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações do capítulo 11, nos seus 5 tópicos, né? Nos seus versículos. Capítulo 11, versículos 1 a 10.
Ao contrário do que se poderia crer, Deus não rejeitou Israel, assim como um resto permaneceu fiel no tempo de Elias. Agora também há israelitas que acreditam no Evangelho, garantindo desse modo a continuidade do projeto de Deus na história. Versículos 11 a 15. Mal acolhido por grande parte de Israel, o Evangelho pode ser anunciado aos pagãos e assim a Igreja se liberta do regime judaico. Esse fato deveria provocar o ciúme de Israel e chamar a sua atenção para Cristo. Paulo espera e entrevê a conversão de Israel como uma ressurreição. Versículos 16 a 24. Os pagãos convertidos seriam tentados a desprezar os judeus. Paulo então lembra que o cristianismo nasceu do povo judaico e que os pagãos convertidos são como enxerto no povo de Deus. E ainda mostra pela mesma comparação que os judeus podem aderir ao Evangelho e produzir frutos com maior facilidade, pois pertencem à raiz original. Por outro lado, também os pagãos convertidos correm o perigo de perder a fé e ser cortados do tronco onde foram enxertados. Versículos 25 a 32. O povo de Israel não foi rejeitado para sempre, porque Deus não volta atrás em sua escolha. O futuro da salvação permanece aberto ao povo da promessa. Através de uma história misteriosa, o Senhor continua a guiá-lo para mostrar a todos que Ele salva porque ama, pois a sua misericórdia é dirigida a todos. Versículos 33 a 36. Contemplando o final da história, quando a humanidade toda se reúne, salva por Deus, Paulo tem exclamações de admiração e de adoração. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações do capítulo 12, continuando as explicações do capítulo 12 no livro Carta aos Romanos, Carta de São Paulo aos Romanos, que é o 6º livro do Novo Testamento, pela sequência natural da Bíblia Sagrada. Felicidades e até lá.